Olha, o projeto prevê mínimo de 20% de vagas em concurso para pessoas negras. Esse projeto é aqui no estado do Rio Grande do Norte, é da deputada estadual Isolda Dantas, do PT, que, segundo ela, o nível de analfabetismo de pessoas negras é o dobro das pessoas brancas, e ela quer reservar uma cota de 20 pessoas das vagas em concursos para as pessoas negras. Isso é uma coisa polêmica no Brasil todo. Toda vida que se fala em cota, vem muita confusão por trás disso. E, particularmente, eu acho que você tinha como ter um equilíbrio dessa situação, sem precisar prever em lei a quantidade o percentual para qualquer tipo de pessoas. Mas, enfim, o projeto dela vai ter muita discussão e prevê de 20% de vagas em concurso para pessoas negras. É um assunto difícil de lidar, Bruno, porque se a gente olha especificamente para os números, todos eles apontam que a situação da pessoa negra, ela é a população mais alvo da violência, é a população de menor renda, é a faixa da população que tem menor acesso à educação, que tem maior acesso a subempregos. Então, a intenção de atividades como ações como essa, que incluem cota, é tentar diminuir esse fosso gigantesco que foi criado ao longo de anos e anos, para que um dia não seja mais necessário. Até lá, Bruno, aí eu lhe pergunto. Mário, vou fazer uma pergunta para vocês três. Você é a favor ou contra cotas, Bruno? Sou a favor. Você acha que todas essas cotas, desde de 2003 para cá, 2004, deram resultado? Deram. Ciro Marques. Racial, não. Racial, totalmente contra. Você, sobre cotas de uma forma geral, você é a favor ou contra? Para quem estudou em escola pública, eu sou favorável. Eu acho que é importante. Porque é uma questão compensação, econômica, né? É uma compensação. É um desequilíbrio, a concorrência desequilibrada. Exatamente, até pela falta de qualidade das escolas públicas da gente, né? Ciro respondeu justamente a pergunta que eu ia fazer a Bruno. Como é que fica a população pobre e branca? Você não acha que aí ficaria menos favorecido nessa situação? O grande problema, Mariana, na minha visão, é que a gente tem vários níveis de desigualdade. Eles são muito grandes, mas que você tem uma população branca e pobre... Cultural, não estou falando só disso, não. Mas de forma prática. De forma prática é o seguinte, você tem uma população branca, mas se você observar o excerto da população brasileira, que é pobre, a maior parte dela é negra. O que pode se estudar será que se fizer a cota exclusivamente para pessoas com base na questão socioeconômica, atende já ou não atende? Eu acho que atenderia os dois grupos. Tanto é que existe, inclusive, Mariana, uma pesquisa que diz que pessoas negras levam algo em torno de 2 vezes mais tempo para aumentar a média de ganho da sua família do que uma pessoa branca, independente da situação socioeconômica. Então, isso são números que comprovam que há sim um fosso quando a gente fala da população negra. E que, infelizmente, as cotas são a tentativa de reparar algo, mas que a gente espera assim, que um dia tu precise disso. Mas sinceramente, Bruno, eu acho que essa questão desse projeto aí é uma coisa muito mais de você defender uma causa, defender uma bandeira, do que um efeito prático. Porque se você vê o número de concursos, é uma das bandeiras. Mas o número de concursos hoje em dia é baixíssimo. Como a nossa posição sempre é aliás, sempre a gente tem posição. Se eu fosse deputado, eu votaria contra o projeto da deputada Isolda Dantas. Tudo bem que a gente tem uma desigualdade social nesse Brasil enorme. E quem sabe, é um sonho isso, que um dia a gente tem um equilíbrio como todo nesse país. Uhum. Eu sou totalmente contra a todas as cotas que envolvam cor e sexo. Todas. Eu sou a favor da cota pela desigualdade social de quem não tem a condição e tem que concorrer com quem tem, em pé de igualdade. Aí eu acho errado. Então eu sou a favor das cotas da questão financeira. Quem estudou em escola pública, se não for um cara muito dedicado, que tem uma família muito ajustada, que cobre, que ele viva para aquilo, jamais ele vai ter condições de concorrer com quem teve um privilégio de ter uma educação muito superior. A cota é um atalho, né, Bruno? Não é? Que não deveria nem ter, mas a gente tem que ter. Então eu sou contra, concordo com o Ciro, concordo com o Mário, eu sou contra cotas raciais e cotas sexuais. Totalmente. Eu sou a favor de algum tipo de cota na questão econômica. É porque aí você acaba criando uma rivalidade ainda maior, né? Quando você faz uma mas cota, rivalidade do aspecto quando racial, você faz uma Ciro, cota, exatamente. Bruno Araújo, quando você faz uma cota para quem é negro, você está fudendo quem é branco. Exatamente. Olha, imagina... Não, Bruno, não estou discutindo ali, não. Eu estou dizendo assim. Não, mas o cara que é um branco, debate, faz parte. O cara que é branco, que é da escola pública, como é que ele se sente ter do lado dele um cara que está tendo mais privilégio que ele? Mas privilégio? Sim, não é privilégio. Eu não vejo como privilégio, Bruno. Eu, particularmente, não vejo como privilégio, porque o número de pessoas negras que não estão na escola é infinitamente maior, por exemplo, do que os brancos que estão. Mas o branco não tem culpa disso. Não.
a controvérsia. Sem contar que deveria ter uma banca para avaliar melhor essa questão. Claro, porque claro. A gente vê muita gente burlando concursos e tudo mais. Inclusive, recentemente a gente noticiou, acho que final do ano passado, se pintou e fez isso é um absurdo, aí é uma distorção da coisa. E o que é de fato negro, o que é pardo, o que é branco, entendeu? Olha, papai, uma notícia aqui de última hora, porque a Laís Pignatário disse Ciro Gato Sensato. É minha esposa. Agora eu queria fazer só uma ponderação. Essa questão do negro. Vou ter uma conversa com ela aqui. Olha, se contenha, né? Se vocês tiverem assistido o filme Mulheres Além do Tempo. Hoje é sexta, né? Bem que a Neide Aquino disse que hoje é dia de acasalar. Hoje é dia de acasalar. Olha, tem um filme chamado Mulheres Além do Tempo, se eu não me engano o nome é esse, que mostra mulheres negras que trabalharam na NASA. Imagine que lá, no prédio da NASA, Bruno, tinha um banheiro para negros. Porque eles não podiam usar o mesmo banheiro. Hoje, no Brasil, você ainda vê nos elevadores em condomínios que é um elevador de serviço porque o empregado tem que usar aquele elevador. Mas existe empregado branco também. Não, calma. Mas, Mariana, a maior parte das empregadas domésticas, elas são negras. Isso não é... Eu não estou falando isso com machismo, não. É uma realidade. Mas são negras pela cor da pele ou pela classe social? Uma coisa leva a outra, assim. Muitas vezes a pessoa, ela carrega essa ascensão social, ela leva muito mais tempo para acontecer quando a pessoa é negra. O comentário de Bruno, apesar de Bruno ser um cara inteligente, preparado e que eu escuto de verdade, ele agora foi preconceituoso. De forma nenhuma. Seu comentário foi totalmente preconceituoso. Eu discordo. Você estava indo até bem, na minha avaliação, até você botar o negócio do elevador de serviço no meio. Mas é mentira? Não. Por exemplo, eu tenho funcionários, eu não tenho negra. Sim, Bruno, mas o que eu tô falando não é... E o elevador de serviço, nenhum prédio pode proibir de funcionário andar no elevador social. Bruno, eu sei disso. Isso é lei. Eu sei disso. No meu prédio eu me encontro constantemente. Bruno, eu sei disso. O que eu estou dizendo... Não, porque você não tem problema em relação a isso. O que eu tô querendo lhe dizer é que há em condomínios que o elevador de serviço é para dividir socialmente as pessoas. Isso passou aonde, Bruno Giovanni? O elevador de serviço é para carregar coisa, subir e descer. A controvérsia. Mas e tem outro detalhe. Depende do condomínio. Por exemplo, que eu estava agora no Rio de Janeiro, eles alternavam. Um dia eu usava, lógico, o prédio é antigo e tal. Um dia todo mundo usava o elevador social e no outro dia eu usava o elevador de serviço. Depende, cada condomínio tem sua regra. Eu citei um exemplo, não estou dizendo que isso é regra no Brasil. Sobre essa questão